Oi? Tudo certo aí? Podemos iniciar? Show. Pode posicionar. Estamos aqui em mais um episódio do Pode Posicionar e a convidada de hoje é Emanuele Cavalcante, doutora Emanuele Cavalcante. Muito obrigada, Manu, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço pelo convite. Eu nunca imaginei estar no momento aqui com você assim. Apesar de que, né, um parêntese. Eu sempre disse, Ney, esse dia ainda vai chegar. Ela fala Ney porque é como me chamam carinhosamente. Sim, sim, Por uma sim. longa história, né? É, Eu e Manu fica somos. para outro momento. É, para outro momento. Outro podcast, né? É um outro podcast, é melhor, é melhor. Já nos conhecemos há mais de 10 anos. Bem mais, eu acho. Uns Nossa, 10, 12. é que eu não quero parecer tão velha. Mas já temos aí uma longa história, né? De Sim. vida, de amizade, de parceria. E hoje eu queria muito trazer você, Manu, para a gente bater um papo mesmo sobre vida, sobre vivência, sobre a vida jurídica, sobre o universo cristão. E conta pra gente quem é Emanuele Cavalcante. Emanuele Cavalcante é uma pessoa cristã, que nasceu num lar cristão. Cadê Larissa aqui para ouvir uma coisa dessa? Nasceu num lar cristão, se desenvolveu, virou advogado e hoje em dia tenta usar o direito para poder ajudar as pessoas. De início, eu tinha muito esse desejo de querer ter uma profissão que fosse condizente com meus princípios. E assim, a partir do momento que o direito começou na minha vida, apesar que eu tive um período que eu fiquei meio reticente sobre dúvidas mesmo sobre a profissão, mas a partir do momento que eu consegui me achar no propósito em si, eu digo no sentido macro, no propósito como pessoa cristã, no propósito como pessoa mesmo, naquela coisa de por que eu tô aqui e entender que através da minha profissão é uma forma de serviço ao Senhor. Aí eu comecei a despertar e hoje em dia eu sou apaixonada pela minha profissão, né? Mas é isso, eu sou esse tipo de pessoa, apaixonada pela profissão, mulher cristã e apaixonada pelo que eu faço, e se eu puder ajudar muitas pessoas, aí estou aí disponível. Ah, que maravilha. Manu, você encontrou alguns desafios na carreira jurídica por ser cristã? Encontrei muitos, porque o pessoal tem a tendência do mundo jurídico em si, como você bem sabe, é muito competitivo, as pessoas Sim. competem muito, né? Tem aquela coisa de, existem algumas pessoas, não digo todas, mas existem algumas pessoas que se puderem derrubam você, jogam seu nome na lama para que possam ter uma projeção na carreira sobre você. Então, você ser cristão e você tá no mundo jurídico é muito complicado, não só por causa disso, mas também por questões éticas também da própria profissão, questões éticas assim de causas específicas que podem acontecer, que às vezes é contrário ao que a gente acredita, aos valores que a gente tem. Então, assim, eu enfrentei muitos desafios. No começo a gente meio que fica Desmotiva um pouco. desmotivada, né? Porque a gente sabe que tem gente que às vezes procura um advogado, principalmente para querer se vingar de outras pessoas, principalmente em caso de divórcio, direito de família, acontece muito. E assim, é o meu papel, eu sinto que além da profissão, eu sinto que o meu papel não é apenas me mostrar como uma pessoa cristã, mas também me mostrar como uma pessoa conciliadora, que também é uma prerrogativa do direito, de você tentar conciliar as pessoas. E eu tento muito, apesar que hoje é bem melhor do que no começo, os desafios. Não só por ser mulher cristã, mas ser mulher também, Sim, que é um lugar muito dominado por homens, e muitas sim, vezes os homens, eles, não sim. digo todos, tá? Mas assim, tem muitos que são muito competitivos e muitas vezes eles não aceitam a voz de uma mulher, não aceitam conselhos de uma Sim. mulher, entendeu? Às vezes eles querem viver pelo litígio, não pela conciliação, e às vezes eles acham que por a gente ser mulher e tentar conciliar, e não só de maneira cristã, mas de maneira de apaziguar mesmo os relacionamentos, o próprio direito, assim, de viabilizar as resoluções do direito através da conciliação, é um sinal de fraqueza. Então, no começo era mais desafiador, mas hoje ainda assim é um desafio, né? Então, graças a Deus, Deus com a sua imensa graça tem me ajudado muito a ser uma profissional que vive, né, de acordo com os meus princípios e consegue conciliar os princípios com o meu propósito e o direito. E tentando mostrar que é possível você ser advogado e mesmo assim, apesar de todas as partes ruins da advocacia, ainda assim você conseguir
fazer com que a luz dos princípios do Senhor, elas possam incidir sobre as questões, sobre as pessoas. Tem Sim. cliente meu, inclusive, que até me chama de irmã. É mesmo? Irmã, ô irmã, doutor, olha, eu posso lhe chamar de irmã? Eu faço, pode, me chama de irmã. Então, assim, hoje em dia eu consigo vislumbrar isso e eu me sinto muito realizada. Ai, que coisa Muito linda. realizada. É um Coisa desafio linda. do dia a dia da profissão, que no Sim, final das contas, sim. quando eu olho essas pequenas coisas, Ver que vale a eu fico muito pena. feliz. Eu faço, poxa, tá valendo a pena. Cada desafio tá valendo a pena. Sim. A recompensa. E tu sempre quis ser advogada ou foi algo que a vida foi te direcionando? Rapaz, eu pequena era muito arengueira, né? Tu sabe. Pequena até mais ou menos a adolescência, eu sempre tive Sério, pé, pequena? aquele pé na arenga, assim, sempre. E eu sempre fui muito aquela coisa de querer ser justiceira, de querer resolver as coisas. Nossa amiga Carol, que nos faz menção aqui, menção honrosa a você, Carol. Carol sabe muito bem disso, que eu já peguei muita briga por causa de Carol. Muita briga tentando ajudar, defender minha amiga, dizer, amiga, vai, fala, bota teu nome e diz mesmo. Então, assim, desde criança eu sempre tive esse lado. E assim, apesar de eu gostar muito de animais, gostar muito de arengar, eu fiquei pensando o seguinte, né? Animal, eu tenho fobia a animal morto. É um absurdo. É, não entendo, mas eu tenho fobia. Então, não posso seguir por esse lado, então eu vou seguir pelo direito. Então eu comecei a vislumbrar o direito como uma coisa muito legal. E meu pai gostava muito de ouvir, de assistir TV Senado, essas coisas, e Sim. falava sobre lei, sobre não sei o quê, e eu Isso ficava já ia te naquela. estimulando. É, eu ficava interessada, eu fazia, menino, como esse povo tá chique, e esse povo fala umas coisas tão difíceis. Eu queria falar difícil também, sabe? Tá chique falar difícil, assim. Eu olhava, aí eu fazia, menino, tá aí uma profissão, entender essas coisas, entender a lei. Aí às vezes pai eu botava para aquela era o TV Senado, tinha também a TV dos tribunais, os Judiciário. judiciais. E aí ele ficava assistindo também e eu ficava vendo, fiz, menino, deve ser muito bom julgar. Deve ser muito bom julgar uma coisa assim, uma situação, e ver e dizer que é assim, e é assim, assado, e ver a lei. Eu não sabia que o percurso era tão complicado, que a gente tinha que estudar tanto, né? Só, Tinha que ler só tanto. vislumbrou o glamour. Foi, eu só vi o glamour. Eu vi aquelas doutoras belíssimas, aquelas ministras belíssimas, pessoas muito bem vestidas. Eu olhava e dizia, Aham. gente, eu quero ser assim, ó. Aí é que eu quero chegar. Sim, sim. Mas aí eu fiz, não. Quando teve um momento de escolher, eu fiz, não, vou seguir isso aqui. Eu acredito que através daqui eu possa fazer muitas coisas diferentes. E a partir do momento que eu fui chegando a uma certa idade, que eu fui tendo noção de como a vida funcionava, eu vi o direito como uma oportunidade de eu poder servir, principalmente como cristã, de uma maneira mais efetiva em ajudar as pessoas, porque eu sempre tive essa de querer ajudar as pessoas. Eu era ninguém, mas eu gostava de ajudar. O intuito Sim. principal era querer ajudar. Então, assim, quando eu comecei a entender que através do direito eu poderia ter esse propósito cumprido de ajudar as pessoas de alguma forma, Sim. então eu fiz, não, vou seguir por aqui, é por aqui que eu vou e tô até É isso agora. mesmo que eu quero. É isso mesmo E que eu você quero. sempre teve o apoio dos seus pais? Sempre. Pai, pelo amor de Deus, era assim, ó. Sim, minha filha, estude. Você quer o quê? Quer fazer direito? Eu vou, lhe ajudo. Você precisa de quê? Quando eu fazia o OAB mesmo, ele ficava me incentivando, ele, minha mãe. E era aquela coisa, aquela vibração. E quando eu passei, era aquela comemoração, aquela agonia. E ele muito feliz, que não se cabia em si. No dia da minha formatura também, ele estava hiper feliz, vermelhíssimo, de tanta felicidade que não estava cabendo nele. Mas, assim, até hoje, ele é um grande incentivador e as pessoas dizem assim, teu pai é um orgulho, esse menino, falando de tu o tempo todinho, dizendo a doutora. A doutora, ele nem te chama pelo nome, ele diz a doutora, a doutora. Eu faço, oh, que fofinho, Que que bom. fofinho. Mas ele é assim, tu sabe como é a figura. Sim, sim, sim. E quando você entrou no mundo jurídico, houve alguma coisa fora essa parte, né, que você falou que desestimula um pouco ali, a questão de a mulher não ter tanta voz, né, dentro do universo jurídico. Houve outras questões por causa da sua fé, de você sofrer retaliações? Você já sentiu isso? Retaliações diretamente pela minha fé, não. Eu senti mais na questão por eu ser mulher. Eu acho que, assim, eu acho que mais pela questão do lado mais conciliatório, você tentar fazer com que as coisas Apaziguar. funcionem de maneira mais tranquila, mais apaziguadora. E aí, Traz um aí, pouco mais pra perto do microfone. aí, por esse sentido, sim. Eu já percebi algumas vezes que as pessoas às vezes gostam muito de litígio, de querer resolver as coisas
na briga e provocações e etc. Porque muitas vezes acontece em algumas audiências mundo Não, e veja, afora. veja que detalhe. Você era a arengueira quando era criança e hoje você trabalha no campo conciliador. Pra você ver como é que Deus faz, né, querida? Transforma a pessoa. Mas é porque, assim, quando você começa a enxergar a conciliação como uma via de fato dentro do direito, você começa a perceber que não é sobre quem ganha e quem perde. É sobre aquela questão das pessoas conseguirem entender o ponto de vista do outro, entender as Sim, necessidades do outro, e sim. eles tentarem se entender e tentarem fazer com que aquela situação ela funcione da melhor forma para as duas partes. Tudo bem que alguma outra, um ou outro, geralmente o pessoal acha assim, ah, não, a gente tá conciliando, a gente tá perdendo. Não, vocês não estão perdendo, vocês estão abrindo mão de uma coisa, ambos vão ter que abrir mão, mas é para um bem comum, para vocês tentarem se entender, tentarem fazer com que as coisas funcionem da melhor forma e as pessoas tentem seguir da melhor forma, sem discussões, sem divergências entre si. Se bem que, assim, como eu atuo primordialmente no direito de família, no direito de família acontece muito isso. Quando termina os relacionamentos, as pessoas tendem a ficarem nessa questão de estarem com esse ódio, essas vinganças, essas coisas. E, infelizmente, é mais difícil conciliar no direito de família quando tem esses términos, né? As Sim. pessoas, às vezes, querem só brigar, querem só se vingar. Eu quero que ele pague por tudo que ele fez. Então, eu tento da melhor forma conciliar, trazer essa paz para que as pessoas também sigam da melhor forma. Porque Sim. assim a vida continua, né? Você seguir com raiva da outra pessoa, porque você ter no seu coração que as outras pessoas têm que perder para você se Acaba que sentir você bem. também está cumprindo o seu papel como cristã, no final das E contas, assim, né? eu tento fazer o máximo que as pessoas Busque a entendam. paz, se possível for. Você está sempre ali, né? Pois é. Buscando. E assim, eu tento fazer com que as pessoas entendam que não é aquela questão de, ah, não, você vai ter que perder para se sentir bem. Não. Às vezes, tem certas coisas que você abre mão. Pode ser até as pessoas considerarem uma perda, mas às vezes é como se você estivesse dando um passo para trás para dar outro para frente. Sim, sim. Entendeu? E para resolver aquela questão ali, para Deixar resolver aquela passar e situação, às vezes não ficar com tanta mágoa no coração, não ficar com tanto ódio da outra você pessoa. lida com direito de família hoje, Direito você de família atua. primordialmente. Sim. Né, com questões de divórcio. Também lido com imobiliário, com direito do consumidor, mas família é o que mais eu consigo manejar, assim, que eu E, tenho e mais é o que você mais vivência. gosta também, não? Ai, gosto, sou apaixonada por estudar direito de família, eu amo. Amo, amo, amo. Amo mesmo, porque assim é uma coisa mais do dia a dia e assim, depois de um período, quando a gente começa a trabalhar em si, né, a gente vai conhecendo mais as pessoas no lado cristão da gente. Eu não sei outros advogados de família, mas no meu caso, eu tenho muita daquela de querer ajudar a resolver, entendeu? Ajudar a resolver, dizer assim, não, senta aqui, vamos conversar. Olhe, tente conversar com Tentar chegar num ele, tente acordo, chegar num né? acordo, pense em tudo que vocês já E você viveram. também acaba também tirando o peso do judiciário, né? Com certeza. Na verdade, hoje em dia, o judiciário ele tem incentivado para que essas conciliações elas aconteçam em grande escala, para que também não tenha esse peso, né? Claro. E aí eles têm vias como o Sejusc para resolver, até nas próprias audiências também de instrução hoje em dia eles estão estimulando também, antes de começar a parte instrutória, tentar chegar mais uma vez nesse momento de conciliação, algumas vezes até no Sejusc mesmo, para que não chegue diretamente no juiz, possa fazer com que tenham outras oportunidades, se forem de interesse das partes, através de um conciliador designado pela Justiça, né, que é através do Sejusc, você possa ter outras oportunidades, reagendar outras audiências, ou possa até pedir, através do advogado, para que seja agendada uma audiência específica para tentar resolver no Sejusc mesmo, e Sim, depois, quando está lá o acordo feitinho, só mandar diretamente para o juiz e ele só homologa o que foi sim. acordado. Então, assim, é muito prático para o É, advogado. não sobrecarrega ali o É prático para judiciário o juiz, também. que também não fica sobrecarregado. É Sim. bom para as partes, porque as partes chegam ali sem tanta desavença, sem tanto desgaste. Entendeu? E assim, tem mais oportunidade no Sejus, que é bem mais acolhedor, porque você tem a oportunidade de ter um momento com o seu cliente, de conversar, de no meio da conciliação você quiser algum minuto se levantar e dizer, ó, a gente pode conversar aqui para ver se a gente chega a algum acordo, algum ponto em comum. E a gente tem esse momento de poder sair com o cliente, conversar com ele à parte e tentar resolver e tentar conversar, tentar fazer com que ele compreenda alguns pontos da outra parte também, e a gente tentar fazer aquela conversa acontecer da melhor forma.
Eu acho muito importante esse boom dos Sejusques, assim, que, Sim, né, principalmente no interior, que antes não tinha muito, né? Agora essa crescente está sendo muito bom para as famílias, para os advogados e também para o próprio judiciário. Assim, sim, né? Eu sim. tenho visto. E já teve você se recorda de algum momento específico, assim, dentro da sua área, né, como operadora do direito, você se recorda de algum momento específico onde você meio que se realizou e disse: "É isso, eu tô de fato no meu propósito", ou foram casos, ou você tem um momento Ai, teve específico que você vários. pode destacar pra gente? Não, houveram vários, houveram vários. Teve um específico, eu não sou muito de fazer criminal, mas teve um específico que até hoje a pessoa fala muito comigo, agradece pela situação toda. Eu não tinha experiência nenhuma, eu estava praticamente começando direito, comecei logo na parte criminal. E assim, eu fiquei bem satisfeita com o resultado. Parecia, tecnicamente, você olha e faz, não, é uma situação que tem jeito. Só que eu não tinha tanto jeito assim. Sim, E eu dei todo o meu melhor, me esforcei da melhor forma que eu pude. Cheguei na audiência lá, instrução, e a gente tentou fazer o nosso melhor. Tava eu e outra amiga minha, que também é colega do direito também, e a gente participou da audiência, graças a Deus deu tudo certo. E até hoje essa pessoa, ela fala comigo sempre, toda vez no meu aniversário ele manda os parabéns e toda vez ele agradece. E isso aí já faz o quê? Isso foi antes da pandemia. Então, ou seja, mais de 5 anos dessa situação. Então, até hoje essa pessoa ainda ser grata por isso, sem contar, houveram outros casos também de várias outras pessoas muito contentes, inclusive de situações de conciliação que ambas as partes até hoje me agradecem pela forma como eu conduzi a conciliação em si entre eles. Porque, assim, apesar de estar lá com o conciliador, eu estava como advogada de uma das partes e a outra parte estava sem advogado. E aí eu fiz, ó, eu não quero que você se prejudique, eu quero que você chegue em um acordo da melhor forma, pelo interesse das partes, claro, né? O melhor interesse entre vocês. Tinha a criança também envolvendo, mas assim, eu tentei fazer de tudo que eles, de uma forma que eles saíssem dali com o coração mais brando, mais tranquilo, mais conciliado entre eles, apesar de todas as questões que fizeram eles chegarem no divórcio, que não teve jeito, eles realmente se divorciaram. Mas, assim, eles saíram dali com uma nova perspectiva. Inclusive, até hoje, apesar deles terem seguido a vida, cada um ter casado de novo, e apesar deles terem um filho, né, que o filho é o elo eterno de um casal, de um ex-casal, eles ainda se dão muito bem. Então, apesar deles terem seguido a vida, eles ainda se dão muito bem. E às vezes eu já encontrei com eles em Limoeiro, que eles são de Limoeiro. E várias vezes eu encontrei com eles em Limoeiro, ele, doutora, ou ela, doutora, tudo bem? Como é que está? A senhora, olha, obrigada por aquela resolução, a senhora ajudou sim. muito a gente. A senhora fez a gente entender as coisas de uma outra forma. Entendeu? E até quando tinha outro advogado também, da outra parte, eu gosto muito de conversar com outro advogado e dizer, olha, vamos tentar fazer isso acontecer da melhor forma, sem que tenha muitas intrigas, muitas desavenças, mesmo que tendo ou não criança, tendo muitos bens ou poucos bens, ou nenhum bem. Mas assim, a gente tem que preservar pela dignidade das pessoas. Até porque eu não sei como é o futuro, eu não sei se futuramente aquela outra pessoa vai me procurar, ou se meu cliente também vai procurar aquele outro advogado. E além de que, eu não tô, meu papel como advogada é promover a justiça. Meu papel como cristã é promover a paz, a harmonia, a dignidade, entendeu? A Perfeito. honestidade, a empatia entre as pessoas. Então, assim, eu não vou jamais, você nunca vai me ver numa audiência, apesar dos ânimos das partes, nunca vai me ver inflamando a parte, a minha parte ou a outra parte, no meio da audiência para tentar impor seu direito. Jamais. Porque meus princípios, eles não condizem com aquela situação. Não só pelo código de ética da OAB, mas também porque meus princípios, eles não me permitem fazer com que isso aconteça. Eu não me sinto confortável se uma coisa dessa acontecer, entendeu? E muitas vezes eu até, antes de qualquer audiência, quando eu vejo que a pessoa está mais acalorada, eu digo, olha, tente manter a calma. A outra parte, o outro advogado, ele não é seu inimigo, ele não é meu inimigo. Então a gente está ali para tentar resolver. Se vocês não conseguirem resolver, a gente vai tentar terminar essa audiência da melhor forma, vai deixar que o juiz resolva, mas por favor, vamos tentar manter o melhor diálogo, Sim. sabe? Porque às vezes as pessoas falam coisas que futuramente podem até se arrepender do que dizem. Então, assim, eu jamais vou querer, promover intriga em momento de audiência. E você nunca vai me ver
apesar de eu estar lá manifestando a defesa do direito do meu cliente no momento da audiência com Sim, outro advogado, eu nunca vou estar querendo brigar ou desrespeitar, seja juiz, seja promotor, seja outro advogado, seja defensor, seja ninguém, porque saiu dali é uma pessoa que está ali tentando fazer o trabalho dele igual a mim. sim, Então eu jamais vou querer o mal de qualquer outra pessoa, vou sair sim. dali falando mal daquela pessoa por aí, porque não me cabe. Ele está tentando fazer a mesma coisa que eu, fazer com que o meu cliente tenha, o cliente dele, assim como o meu cliente, ele tenha o melhor aproveitamento do direito dele. Sim, sim. Então, assim, eu não tô aqui, não é meu papel como advogado e como ser humano criar desavença com ninguém. Agora me diga, você já foi assim desrespeitada Ah, já, já, ou já, por já. juiz ou Já, pelo outro já. advogado? Conta pra gente um Outro pouco. advogado, eu não me recordo se já. Eu acredito que não, é porque é tanto, já foram tantas audiências que eu já fiz, mas por um juiz eu já fui. Um juiz não, a juíza. Eu também já fui por uma juíza. Eu já fui, menina, mas foi uma sensação tão ruim, tão ruim. E assim, foi pontual, porque eu já fui para várias comarcas diferentes. Isso nunca tinha acontecido. Várias comarcas, nunca tinha acontecido. E nessa específica, não só ela me distratou, mas também a serventuária que estava junto dela, que estava fazendo fazendo a ata da audiência, ela também me desrespeitou. E aí, como a gente tem as prerrogativas, né, a defesa das prerrogativas, eu fiz uma representação contra ela, uma queixa contra ela. E aí, eu expliquei toda a situação. Na época, o presidente da minha subseccional, ele me orientou, né, como eu deveria fazer. Eu fiz uma denúncia contra ela. Não sei em que ficou, em que pé levou, mas na hora, apesar de toda a situação, eu fiquei muito constrangida, porque meu cliente ficou sem entender, e eu tava com cliente testemunha, tudinho, foi uma audiência até trabalhista. E foi longe daqui. E eu fiquei, gente, que situação. Eu fiz, olha, doutora. O que foi? Ela gritou, desrespeitou? Em qual Ela sentido? simplesmente estava, acho que, impaciente. A minha audiência, até onde eu lembro na pauta, eram as 10 últimas. Então já estava meio que passando um pouco da hora do almoço, eu não sei. Ela não quis parar, ela quis fazer direto. A minha audiência chegou, porque as outras anteriores atrasaram, chegou mais ou menos até 1 hora da tarde, uma hora e meia. E aí eu também estava com fome, meu cliente estava com fome, a gente estava esperando desde cedo lá na vara. E quando teve um momento, ela super irritada, porque eu queria impugnar alguns documentos durante o momento da audiência, que a gente tem essa oportunidade, né? Fazer alguns protestos e algumas impugnações. E aí, no momento que eu estava fazendo as impugnações dos documentos, ela ficou super irritada, fez por que tantos documentos a serem impugnados? E ficou falando algumas coisas, e depois ela fez, vocês têm que ter mais preparo. Eu fiz, doutora, eu estou no meu direito, de acordo com a Constituição de exercer, de acordo com as minhas prerrogativas também de exercer, e de acordo com o Código Civil e o Código do Trabalho, da Consolidação das Leis do Trabalho, de ter este momento agora de poder impugnar as provas que eu não acho aceitáveis, que eu acho que são falsas. Se a senhora quiser, eu estou também querendo que a senhora mande algumas delas também para que sejam analisadas de forma pericial, né? Porque era uma audiência meio preliminar e tal. E aí ela foi super grosseira, super grosseira. Aí ela fez, são muitos, e eram muitos documentos, muitos. Era um processo um pouco extenso, eram muitos documentos. E eu tinha dado uma lida, já tinha pontuado todos previamente, para chegar lá e não ficar perdida, né? Sim, E sim. ela ficou super irritada, fez, por que vocês não fazem isso logo? Vocês são uma demora. E a serventora fez, eu fico aqui meio perdida, é uma agonia, essas pessoas, esses advogados, todas as vezes ficam nessa de querer impugnar muitos documentos. Aí eu fiz, mas doutora, eu É um estou exercício aqui no legal meu dali. exercício legal. A senhora também. Se a senhora também estiver achando ruim, a gente faz o seguinte: eu vou fazer uma representação. A gente encerra a audiência. Eu faço uma representação contra a senhora. Tu falou? Disse, eu faço uma representação contra a senhora, porque as audiências são todas gravadas. Está aí gravado, se a senhora se recusar, o próprio tribunal depois vai resolver com a senhora. Mas em nenhum momento eu me exaltei, mas eu fiquei, sabe, no sentimento de constrangimento enorme. Meu cliente também ficava olhando assim, sem entender o porquê daquilo. Você se sente lesado, né? E não, assim, e desde o começo da audiência, já dava para entender o tom dela, que ela já estava meio Com que fome, com fome, irritada, descontando ali sabe? a raiva. Desconfortável. Ela foi perguntar o nome do meu cliente, e aí ela perguntou, diga seu nome. Sabe, E bem, você percebe que muitas vezes eles não sabem nem nada do processo, você senta ali. infelizmente. Tem alguns juízes que realmente eles chegam mais preparados, mas tem São outros que já poucos, chegam são ali bem naquela de, poucos. vamos lá, qual é o de hoje? Tem uns que É. não sabem nem o nome do processo. Aí faz, qual é o nome do processo? Aí vira pro
pro serventório, vai como é o nome do processo? Aí ele, é tal, doutor. Ele, tá certo, vá, vamos lá, vamos fazer. Aí fez, espera aí, eu vou dar uma olhada agora no processo pra ver. Meu Aí eu faço ver o quê, gente? Ele já deveria ver a pauta antecipada, porque a pauta já é dada antecipadamente, né? Dava pra ele fazer um resumo ali, sim. já dar uma olhada no que tinha, né? Aí algumas vezes eu faço, doutor, com perdão da palavra, veja o processo sobre isso, isso e isso. Já pra dar uma adiantada, né? Porque às vezes ele para, fica um tempão. E a audiência lá, o tempo de audiência rolando, o tempo de vida Nossa. rolando. Eu faço, ó, a audiência sobre isso, isso, isso. Ele, tá, deixa eu ver os pedidos então. Aí ele já, os pedidos são tal, tal, tal. Aí ele faz, entendi, então vamos lá. Quem são as partes? Vamos lá, vamos E isso é ouvir. corriqueiro, né? É. E assim, tem uns que a gente ainda encontra, né? Alguns a gente não encontra nas varas. É uma reclamação geral, viu? Uma reclamação geral. Tem Quando muitos encontra, juízes né? que a gente não consegue encontrar nessas histórias de audiências online. Teve muitos fóruns que não voltaram às atividades. Assim, voltaram às atividades, só que os juízes não estão presencialmente. Então, durante a semana tem várias audiências. Aí tem alguns dias específicos que os juízes aparecem. Na vara do trabalho, pelo menos da minha cidade, a juíza está sempre lá. Mas na parte da justiça comum, que é civil e criminal, a gente tem essa meio que essa demanda. Tem dias que a gente consegue encontrar o juiz, tem dias que não. E como agora tem o balcão virtual, a gente pode, assim, acessá-los através do balcão virtual, que graças a Deus eles são super acessíveis pelo balcão virtual, mas para você encontrar pessoalmente, para despachar, fez a gente tinha aquela cultura Era antigamente, isso que antes eu da ia dizer. pandemia. Não, Você pegou ainda os processos físicos. A época do protocolo ali físico. sim. Tu prefere os físicos ou o digital? Não, sem Rapaz, o sombra de dúvida. digital eu acho bem melhor, porque os prazos dos digitais são mais extensos. Por exemplo, antigamente, até a hora do fórum, até a hora do fórum fechar, se você não apresentasse É, alguns isso. documentos, alguns protocolos, você Verdade. perdia, né? E agora Isso. não, a gente tem até 23h59. Mas aí o sistema dá. Não, então aí O é que a gente tem que sistema fazer trava. antecipar-se, né, para não ter esse Sim, problema. sim. Eu nunca gosto de fazer as coisas em cima do prazo, né? Eu deixo tudo certinho. Teve uma época, logo no começo, que eu era um pouquinho assim, meio desorganizada, mas depois, não, vamos atrás de uma agendinha, vamos fazer as coisas tudo certinho. Aí a agenda do meu celular é toda preenchida. Tem uma agenda de papel também, uma agenda física, toda preenchida. Sim. Porque, né, tem que ter uma organização, né? Precisa, A gente precisa. fica adultinha, a gente vai tendo que ter uma certa organização. Mas eu tô bem melhor, tô bem melhor. Ai, graças a Deus, Deus é mais na minha vida. E Ô, depois que eu Manu. conheci a figura do estagiário, foi a melhor coisa do mundo. Ajuda bastante, né? Ajuda Ô, Manu, e muito. como é importante delegar, né? Muitas vezes a gente se sobrecarrega Sim, porque não delega. isso. Fica com aquela de eu resolvo tudo, eu faço tudo, só eu Não, faço, só eu resolvo, só eu consigo. não. E fica sobrecarregado e depois reclama por estar sobrecarregado. Pois é, inclusive, eu acho que esse período a gente não estava muito próxima, que eu acho que foi o tempo que tu começou a fazer os podcasts, etc, e tá mais fazendo palestras. Eu tive um período, acho que foi no final de 2023, eu tive uma crise de ansiedade terrível. Em dezembro, eu acho que eu passei dezembro inteiro muito ansiosa, com muito prazo, muita coisa para fechar. E aí, quando chegou perto do Natal, eu acho, eu tive uma crise horrível. Eu tive uma crise que eu não conseguia ficar parada. Então, eu passei muito mal. Eu tive que ser medicada para poder ficar bem. Que eu tava assim, agoniada. Na época, a É um Alisson, pouco mais na época, a Alisson, meu namorado, ele chegou, me ajudou muito. Ele, menina, tu não tá bem. E eu tentando segurar a onda, porque assim, mãe fica muito nervosa, sabe? Quando ela vê a gente passando mal, a gente mal. E graças à ajuda dele que eu consegui segurar a onda, consegui relaxar. Ele me levou no médico, tudinho. Eu fui devidamente medicada. Inclusive, era um amigo dele, médico, que estava no plantão. E aí o médico dele, o médico chegou, me olhou, tudinho. E aí eu fiquei realmente muito, 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 muito mal. Acho que eu passei uns 2, 3 dias, mesmo depois de medicada, para me recuperar. Porque eu tava com muita coisa acumulada. Sim. E aí, além não só de processo em si, mas a minha mente naquela Sim, exigência, sim, naquela sim, alta sim. exigência de Eu querer acho fazer também tudo. uma das coisas muito difíceis, né, de profissionais liberais, empresários e empreendedores é o descanso, né? Como se é negligenciado a parte do descanso? Porque é você por você, né? Se você não trabalha, você não Você não recebe. recebe. É verdade. E aí isso acaba sendo negligenciado, né? E eu tava muito nessa, eu tava nesse surto. Por exemplo, às vezes dava 3 horas da manhã, eu ainda tava terminando petição, entendeu? Ou alguma Sim, defesa. sim. Tava eu lá, mãe entrava no quarto, às vezes escutava um barulho, às vezes ela acordava à noite com um barulho de movimento na casa. Quando ela ia ver, tava eu na cozinha fazendo um café,
Ou então tava eu saindo do quarto pra pegar uma água, alguma coisa assim, e depois quando ela voltava, ela: "Mina, tu ainda tá acordada, afinal tu terminando as coisas aqui". E com muita olheira, muito cansada, descabelada, mas tava lá, dando meu sangue. E às vezes eu tinha que acordar super cedo porque eu tinha alguma audiência, alguma coisa no Sim, outro dia. sim, sim. E eu tava muito naquela de: "Não, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá". Aí uma hora meu E a corpo mídia cansou. prega também isso, para que a É, gente esteja sempre ali trabalhando, produzindo, produzindo, é, sendo ativo, sendo ativo. E, é, e, e, e infelizmente. não levanta essa bandeira do descanso, que na verdade é um mandamento do Senhor, né? É, descansar, com certeza, Não é, não Dona só por ser um Emanuele? mandamento em si, mas também por ser uma necessidade do corpo da gente, a gente Sim, precisa. sim. E assim, foi num período que eu estava assim, me organizando aos poucos nas minhas agendas, nas minhas coisas, só que eu estava muito naquela de querer me projetar profissionalmente. Eu estava num momento que eu estava sentindo que eu precisava ter aquela mudança na minha forma de trabalhar, na minha forma de ser mais, como é que eu posso dizer? Na minha forma de ser mais proativa. E Sim. eu queria que isso acontecesse de toda forma. Eu acho que eu estava num período meio complicado, não sei. Não sei, não, eu Graças tenho a Deus certeza, passou. porque até para terapia eu fui, inclusive. E quando eu fui quando eu comecei a terapia, logo, isso foi em dezembro. Acho que na primeira semana de janeiro eu já comecei a terapia. E aí a terapeuta, ela me ajudou na parte ocupacional, ela me ajudou a me organizar bastante, e ela me ajudou na parte mais pessoal, na parte do trabalho e na parte pessoal. Eu consegui identificar algumas coisas, principalmente nessa necessidade de querer mostrar, de querer crescer, de querer fazer as coisas no meu próprio tempo, porque eu tenho muito isso, infelizmente. Tô tratando? Estou. Mas eu ainda tenho muito de querer essa de que as coisas aconteçam no meu Sim, tempo. sim. Então, tô tratando ainda, mas eu estou bem E é melhor. difícil, né, esperar no É, Senhor. é. Ai, eu Esperar tenho o um problema. tempo Eu já li dele. tantos livros sobre isso, oro tanto, Senhor, me perdoe. E assim, ele olha pra mim, eu acho que ele olha assim pra mim e faz: Minha filha, você é difícil, viu? Porque pense numa pessoa que faz as coisas do jeito que quer. Aí depois eu falo, Senhor, perdão. Mas eu sempre grata, né? Mesmo fazendo as coisas, às vezes, no meio da forma que eu quero ali, no meu tempo. Quando as coisas acontecem positivamente, eu olho e falo assim, obrigada, muito obrigada por o Senhor não ter me deixado sucumbir, não ter me deixado endoidar, terminei bem, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, tudo protocolado, tudo finalizado, tudo tranquilo, tudo... Aí eu acho que ele olha e fala assim, né? Que bom, né? Que não endoidou, né? Porque eu tô aqui, que se não fosse, E se não férias? fosse... Consegue Consigo, tirar? consigo. Em janeiro eu tenho meus períodos, porque é perto do meu aniversário. Aí eu Sim. sempre tenho meus momentos. Olha, muito Em julho bem. também eu tenho meus momentos. Eu tiro mais ou menos 1 a 2 semanas. Sim, E aí eu fico tranquilinha. Não me chame pra nada de trabalho. Não, tô offline, offline. Eu nem olho sim. as coisas de trabalho, nem olho. Se for uma coisa muito urgente, aí a pessoa me liga, eu faço sim, pois não. É E os urgente. clientes entendem esse A período? maioria não, né? A Era isso maioria que eu ia não. perguntar. É realmente, quando você é autônomo é muito complicado. Porque, assim, tem uns que às vezes, assim, 10 horas da noite, doutora, meu processo. 5 horas da manhã, às vezes é bom dia. E o processo, como está? 5 da manhã, eu já acordei com ligação. Quando eu olhei, eu só vi cliente. Eu não vi nem o nome da pessoa, eu só vi cliente. Eu falei, Senhor, socorro, socorro, 5 da manhã. 5 da manhã, gente, que é isso? Nem o servidor público, nem o servidor do TJ tá acordado. Quem dirá eu? Sim, Quem dirá eu? Às vezes eu vou sim. dormir 3 da manhã. Aí tava lá cliente, aí quando eu vi depois, aí. E o processo? Agora eu só respondo depois das 8. Era isso que eu ia falar. Depois das 8, agora, teve uma época que era assim. Qualquer horário a pessoa falasse, Estou disponível. principalmente na época que eu dei o surto. Ah, menina, que eu tive essa crise, era, estou E disponível. aí você vê que esse seu surto, ele vem de decisões que você não tomou. Dos nãos que eu não dei. Dos nãos que você não deu. É, pois é, eu tinha muito esse orgulho de dizer que eu dou não, mas eu dava não pra muitas coisas, só que nessa questão do trabalho, por eu estar querendo ficar melhor, me Sim, projetar, ser mais proativa, nanana, eu acabei me negligenciando nesses nãos, e foi uma isso. coisa que a minha terapeuta disse, a falta dos seus nãos está fazendo você ter esse tipo de desorganização na sua vida. E essa parte profissional tá afetando a sua pessoal, porque afetou Sim, muitas coisas pessoais minhas. sim. E, assim, à medida que eu comecei a respeitar meu tempo e fazer com que as pessoas compreendessem o meu tempo, aí tudo mudou. É o tal do É muito bom. posicionamento. Então, assim, a partir das 8 eu respondo todo mundo.
Tudo que eu tiver de responder. E já tem algumas pessoas que já foram reeducadas, que também já começam a falar com você Muita gente já no se horário. reeducou, mas tem gente que ainda É sem não. noção, Principalmente né? quando é idoso. Sim, Quando é um cliente idoso, idosa. Aí às vezes eu olho assim e faço, poxa, mas é idoso, né? Vamos lá, é um idoso, um sim, senhor, uma senhora, que não tem muito trato assim, sim, né? não tem muito Aí eu vou, manejo. respondo, mas é um em um milhão. Entendeu? Quando é os Entendo. idosinhos, assim, eu não gosto de deixar os bichinhos esperando. Aí, às vezes, eles mandam áudio, aí eu vou responder por áudio. Sim, Quem não digita direito. Aí eu, olha, é sim. assim, meu amor, bom dia, como é que você está? Aí, e o melhor dessas pessoas, quando elas entendem, assim, o tratamento da gente com elas, é que você ganha milho, São gratos. você Interior, ganha um interior milhinho. tem disso, né? Eu nunca ganhei galinha, que eu já disse, não Não, me leve eu já vi galinha que eu não tenho coragem de galinha, matar. cabra, Não, eu ganho muita caixa de banana macaxeira. macaxeira. Ai, tinha um senhor que ele era de Machados, que ele levava umas macaxeiras divinas. Melhor macaxeira do mundo. Eu acho que ele tá doente, que ele nunca mais apareceu. A filha dele apareceu dizendo que ele ainda estava doente. Agora eu não sei que pé é o tratamento dele. Sim. Mas eram caixas de uma macaxeira inigualável. Era muito bom. A macaxeira dele era muito boa. Mas o bom é isso, né? Dos idosinhos. Porque ele tem esse jeito de tratar você, de quase Quer como um agradar, filho. né? É muito bom. Ah, é muito bom, eu adoro. Eu adoro. É bom a gente ganhar dinheiro, mas o bom da profissão da gente, principalmente, é esse carinho que as Porque pessoas aí é têm. o excedente. Já teve o É, pagamento e agora ele tá é, sendo grato, é. né? Eu gosto. É por isso, é uma das coisas que eu me sinto mais realizada na minha profissão também, não apenas conseguir a satisfação do cliente com a situação, mas principalmente esse contato, essa gratidão das pessoas, essa forma que as pessoas recebem a gente e ficam, Sim, ai, não, não sei o quê. Ai, eu adoro um paparico. Principalmente tem umas idosinhas que são um amorzinho. Às vezes elas vão lá só pra conversar. Chega no eu escritório, aí entendo. senta. A senhora tá muito ocupada? Eu fiz, tô não, sente aí. Aí ela senta, conversa. Aí eu falei, menina, a gente é advogado, psicólogo, entendeu? E aí conversa, a gente, não, mas não E o faço sem não. pagamento. Sem pagamento. Psicólogo sem pagamento. E também sem diploma, né? Porque psicólogo sem diploma não dá, né? Exercício legal. Mas eles conversam, eles se sentem à vontade. Eu gosto quando Sim, eu vejo que a sim. pessoa tá chegando ali. E é como, assim, advogado é uma profissão que as pessoas mistificam muito, dizer, ah, não, todo advogado é muito prepotente, muito Metido, metido, não soberbo. fala com as pessoas É, direito. é. E quando eu vejo que as pessoas estão entrando na minha sala e eu olho pra cara da pessoa, aquela cara de. Às vezes eles ficam em pé, eles não querem nem sentar na cadeira. Aí eu olho e faço assim: sente, meu querido, quer uma água? Você quer o quê? Quer um cafezinho? Sente aqui. Aí eu já começo a trazer aquele aconchego para que ele possa se sentir confortável É o seu de atendimento, falar né? comigo. Faz o diferencial. Para que ele se sinta confortável comigo, para que ele entenda, não, ela é uma profissional, mas Sim, ela tá aqui me tratando da melhor forma que ela pode e ela quer entender minha situação, não é aquela sim. coisa, você é advogado, eu sou o cliente, então você tá aí na Criar aquela sua redoma barreira, e eu tô né, de aqui, profissionalismo entende? sem ultrapassar. No momento que a pessoa chega na minha sala, no meu escritório, eu converso, trato ela bem, dou aquele aconchego, faço com que ela se sinta à vontade. A partir do momento que ela senta, eu digo, vamos lá, agora eu quero saber o porquê que você está aqui, o que é que eu posso te ajudar? Sim, Aí a pessoa começa a conversar, tal, e assim, quando você vê que tem esse tratamento, você vê que as pessoas se abrem mais, tentam ser mais compreendidas, entendeu? sim, Tentam te fazer entender da melhor forma o ponto de vista, a situação, o ponto de vista delas em relação a isso, e aí você consegue compreender mais ou menos o que ela quer. E quando às vezes eu vejo que a pessoa só tá ali para querer brigar, para querer se fazer uma vingar. vingancinha com o ex-marido, uma ex-mulher, aí eu já chego, converso, tal. Sim. Porque assim, nem todas as causas eu pego, porque a gente também tem que ter esse trato, Era né? isso que eu ia perguntar. Se você dá não aos seus Dou, clientes. dou. Quando eu vejo o motivo da causa por trás, por isso que eu gosto muito de perguntar, de introduzir, de Sim, aconchegar, sim. porque muitas vezes E aí, como é que naquele você fala? Como coisinha. é que você fala o não? Não, eu digo, olha, nessa sua questão aqui que você está querendo, infelizmente, não vai ser possível. Aí eu apresento a ele, por quê? Segundo você está me falando, aconteceu isso e isso, só que você está aqui com o intuito principal de se vingar, você não está aqui para resolver. Porque processo a gente busca quando a gente quer uma resolução. Se o juiz der a resolução para você nesse processo aqui, você não vai gostar. Se a gente for tentar conciliar nesse processo aqui, você não vai querer abrir mão, porque a gente tá ali para pedir, mas a gente também tem que abrir mão de algumas coisas para poder chegar no Isso, que a gente quer. isso.
Então, se você não quer conciliar e se você não tá querendo aceitar o que o juiz está falando, então você só tá aqui para querer se vingar. E processo não é para isso. Processo demora, processo é uma coisa totalmente burocrática. Isso. Eu sou uma profissional, não tô aqui para trazer vingança para ninguém. Eu não sou um vingador. Entendeu? Você Eu dá sou. ali um conselho, faz ali uma sessão É, justamente. conselheira. Aí ele faz, mas doutora, é porque eu queria que essa pessoa sofresse. Eu fiz, meu amor, a pessoa já está sofrendo. Entendeu? Porque só esse fato dela estar com esse sintoma, esse sentimento em relação a você, Sim, isso daí já é prejudicial demais para ela. sim, Qualquer sim. sentimento ruim que a E pessoa pra, traz e para pra, e si já pra ele é. também. Ele, eu tô falando o cliente, ou pode ser ela Sim, também, porque que todo também sentimento. está com esse sentimento de vingança, né? Exatamente. Todo sentimento ruim que você pega para si é como se fosse um veneno que você toma esperando que o Que outro outro morra. morra. Isso. Aí eu digo a pessoa, olha, não adianta você ficar nisso. Siga a sua vida. Cuide do seu filho, cuide da sua mãe, do seu pai. Siga a sua vida. No dia que você realmente quiser resolver a situação, você vem aqui, eu vou estar de portas Aí abertas. você coloca lá a tabelinha assim, ó. Conselho de meia hora, 1.200. Conselho. Pra Mas uma consulta sem conselho, tanto. A consultoria com conselho, tanto. Não, mas tem que ser, porque assim, as Sim, pessoas acham que a gente tá ali só para fazer o serviço. Não, gente, a gente tá para fazer o serviço, mas a gente também tem que ter noção. Eu vejo que sim. tem advogados, às vezes, que mexe mundos e fundos, entra com um processo totalmente E tem inútil. advogado que estimula a briga, né? E às vezes entra com um processo totalmente inútil só para ganhar o dinheiro em cima daquela confusão. Eu fico pensando, tem cada processo Besta. infundado no Totalmente. judiciário que eu digo, como é que um advogado teve a perspicácia, assim, a mentalidade de pegar uma causa dessa? Eu já fui para um, inclusive, de família, que eu cheguei lá e, assim, minha cliente tava tentando resolver, né? Tava tentando resolver da melhor forma. Só que Sim. o homem estava botando mil obstáculos, não queria resolver nada, não queria ceder nada, queria só se vingar, queria muitas coisas e parecia que nitidamente a boca dele só falava assim: eu quero que você tenha o pior destino da sua vida. E o advogado dele estava tentando fazer com que ele conseguisse se acalmar, conciliar, resolver, porque o processo já estava se estendendo há muito tempo. Por causa dele. Porque o advogado já tinha conversado, o juiz, antes da audiência, me chamou a mim, e o outro advogado fez assim: olha, vocês estão aqui com que intuito? Eu fiz, não, eu quero resolver. O outro advogado fez, eu também quero. Agora o problema é que ele está totalmente arredio, não quer de jeito nenhum entrar em consenso. E eu estou aqui como profissional representando o otorgado por ele. Então, assim, doutor, eu já tentei conversar, eu estou dando a oportunidade do senhor tentar falar com ele também. Aí o juiz fez, não, tudo bem. Aí, quando entrou, o juiz leu a pauta, tudinho da audiência e tal. E aí, quando o juiz começou a falar, tentar conciliar o próprio juiz entre as partes, a mulher se mostrou completamente à vontade. Ele começou a falar umas coisas absurdas. O juiz, na hora, não segurou, porque também ele queria prejudicar a mulher, mas também, de certa forma, ia prejudicar os filhos do casal. O juiz deu uma aula nele de cidadania, de dignidade, civilidade. E Ainda há aí, juízes que pois prestam. é, porque a gente, infelizmente, tem muitos lugares, muitos juízes que, infelizmente, eles não querem nem saber a causa da Sim, pessoa. sim. Eu acho assim que quando a gente. São desumanos, né? Eu acho assim que quando a pessoa tem uma responsabilidade dessa, tem esse papel de poder julgar, e não só um juiz, mas um promotor, um defensor, quando tá ali naquele papel de servir, Sim. eu acho que a gente tem que dar um melhor, e principalmente no papel de um juiz, por exemplo, ele tem que estar ali Ajuda mais um pouco, né? ele tem que olhar as partes e principalmente tentar ser o máximo humano. Acho que é o mínimo que ele pode ser ali, tentar ver as partes. Ele não é imparcial, ele não tem que olhar com humanidade, com dignidade, entendeu? Eu Isso. acredito que tem o princípio da dignidade da pessoa humana, que rege a maioria dos processos, todas as coisas, todas as leis, né? Então, assim, poxa vida, olha para aquela situação, vê, tenta ler também o contexto, ler as pessoas que estão ali, sabe? Às vezes tem decisões absurdas que eu já vi de juízes que viram que o homem estava era completamente violento, já tinha diversas passagens, diversos boletins de ocorrência, e ainda assim ele manteve o contato das crianças e, de certa forma, das mães ou das avós, né? Que cuidavam dessas crianças, numa guarda compartilhada e que algumas vezes, inclusive, teve agora há pouco no estado aí, eu não me recordo exatamente qual foi, que o pai pegou a criança com a mãe. Acho que não deu 1 hora, 2 horas, ele simplesmente passou numa ponte. Na mesma cidade eles moravam, ele passou numa ponte e jogou a criança.
E a Misericórdia, criança morreu. Senhor. Misericórdia, meu Deus. Porque teve uma decisão antes do juiz motivando, dizendo que a questão dos pais eram entre os pais e não afetava a criança. Claro que afeta. Existem muitos homens que, infelizmente, assim como também muitas mulheres também, que as mulheres não são santas, né? Tem, no direito a gente vê muita mulher também que não são santas, que querem fazer o inferno da vida do homem. Eu acho isso um absurdo. E acontecer de diversas formas, as mães, tanto pais e mães, fazendo de tudo para prejudicar a criança. A criança com completo abandono material, moral. Eu já vi muitos casos de crianças com abandono moral. Que algumas mães, inclusive, levavam homens para dentro de casa com crianças de menor, homens de procedência Misericórdia, completamente Senhor. duvidosa ou de nenhuma procedência. E assim acabar depois tendo algum estupro de vulnerável. E aí o pai ficar Isso são os revoltado. casos que a gente fica sabendo, né? Pois é, Fora os que alguns não. que eu até já advoguei por uma das partes, que eu achei um absurdo. Na hora que eu soube, eu cheguei a me sentir mal. Porque assim, eu fiz, gente, como é possível? E eu realmente já cheguei muitas vezes a recorrer da decisão do juiz dizendo como é, Vossa Excelência, que permite uma situação dessa. Se você vê que o homem não gosta da mulher, que o homem está tratando a mulher dessa forma, com agressividade, com violência, você não acha que à medida que ele se separa, o foco dele, se ele ainda continua depois de uma medida protetiva, importunando essa mulher que está nessa medida, cobertada por essa medida protetiva, você não acha que esse homem não vai fazer de tudo para atingir ela através da criança? Vai! Entende? Então, assim, cada vez mais existem mais casos, mais evidências de que, infelizmente, num caso que tem violência doméstica, seja de homem com mulher, de mulher para homem, geralmente é mais homem com mulher, né, que tem a medida protetiva lá vogando e as pessoas ainda continuam descumprindo a medida, mas só pelo fato de existir a medida. Uma Maria da Penha, uma violência doméstica, não deixa mais as crianças terem acesso a esse homem. É pelos 6 meses da medida? É pelos 6 meses da medida. Se for por mais tempo, que seja, se a medida for renovada, que seja. É a segurança, é a dignidade, é a integridade daquela criança. Ninguém sabe o que, é que esse homem pode fazer. Entende? E qualquer acesso que ele pode ter com a pessoa que fica como intermediária, porque geralmente eles não têm acesso diretamente à mãe. Sim. Então fica como se fosse a eleição de uma pessoa intermediária para que ele possa pegar ou deixar essa criança. Ultimamente, muitas pessoas são instruídas a fazer com que essas crianças sejam deixadas na escola e buscadas na escola. Mas tem algumas situações que às vezes as mães querem que a criança vá para casa, tal. E aí tem que ter essa pessoa intermediária designada pela mãe ou então pelo pai para que possa ter geralmente é pelas mulheres, para que possa ter esse vínculo, esse liame de deixar a criança com ela, o pai ir lá buscar e depois deixar na casa essa pessoa. E já teve casos dessas pessoas intermediárias também relatarem situações desconfortáveis em relação a esses homens. E depois ter um boletim de ocorrência por uma agressão verbal, uma ameaça. É muito complicado. Na minha humilde opinião, que deveria ser evitado. Ter uma medida protetiva, Sim. guarda compartilhada, visitação suspensa. Tem alguns estados já que alguns tribunais já entenderam a respeito disso, de fazer essa suspensão, né? Mas outros, na sua grande maioria, inclusive no estado de Pernambuco, infelizmente, ainda se concede esse direito, porque eles entram com a premissa de que a situação é entre os adultos e a criança não tem nada a ver. E que o pai não pode perder o pátrio poder, a guarda sobre a criança de quem ele não fez nada contra. Mas eu acho assim, se a criança presencia aquilo tudo, tá ali na casa, no contexto, tá vivendo, e aí a criança presencia a agressão do pai com a mãe, aquilo de certa forma é uma agressão indireta com ele. Porque ele está vendo a situação, ele está inserido num contexto de agressão. Então, para mim, ali, isso daí já é suficiente. Ainda que não tenha existido a agressão física direta, mas a agressão psicológica existe. Porque ele fica com medo, ele se sente ameaçado, a criança ela se sente ameaçada. Porque a mãe é uma extensão, geralmente, da criança. A criança, muitas vezes, enxerga a mãe como sua extensão. Principalmente quando se é uma menina. Se, por exemplo, ela vê alguns casos de violência sexual também entre os pais, dentro de casa, que pode acontecer. Então, ela também se sente naquele medo de que o que está acontecendo com a mãe também possa acontecer com ela, sabe?
Então, eu não concordo. Eu não concordo. Sim, sim, sim. Ô, Manu, e você já esteve com algum cliente que ele contou uma história ali pra você e depois era tudo mentira? Já. Ai, já, já. Ai, meu Deus. Inclusive, foi logo no começo. Ai, sim, sim, meu Deus, já. E foi uma sensação horrível, porque ele foi desmentido na frente da juíza. A juíza que pegou ele no pulo junto com a testemunha da outra parte. No caso trabalhista, e era uma empresa. Não, aí você olha assim pra cara do cliente. Não, eu realmente olhei com esta carinha aí pra ele. A juíza, acho que olhou pra minha cara e fez assim: meu Deus, coitada dessa menina. E minha vontade era voar nele e dizer: meu filho, como assim? Eu fiz toda uma defesa, jurando que você tava falando todas as coisas boas pra mim, certas, sua verdade. E ele chegou Eu isso tudo errado. Eu abracei! abracei a sua causa, a sua verdade, com unhas e dentes. E a sorte dele foi porque, como geralmente na justiça do trabalho existe a perícia, essas coisas, e Sim. no lugar que ele trabalhava, de fato, existia uma grande incidência de insalubridade, tendo em vista a função e o próprio espaço também não estava de acordo com os requisitos legais de funcionamento, essa criatura ainda conseguiu a insalubridade. Mas de resto, ele mentiu tudo, Jennifer. Ai, olha, Deus, olha, na hora. Eu cheguei, Cavar um buraco gelei, assim. eu gelei, juro, eu gelei. Eu olhei pra ele assim, e a juíza olhou, quando eu olhei pra juíza, a juíza que ela nem é muito de estar olhando assim pra sua cara, ela fica mais aqui no É. computadorzinho. Aí eu acho que na hora. Quando eu olhei pra ela, eu tava morta. Eu acho que eu tava branca papel da cor dessa mesa. Quando eu olhei pra ela tava assim, como quem diz assim, entendi. Mas vamos ver aí, né, a questão da, vamos mandar o perito ir lá olhar, tal, aí mandou o perito olhar. E a gente já tinha E apresentado depois? algumas E fotos no depois? Como que processo. você. Ah, quando terminou a audiência, chamei o querido, fiz, querido, como assim? Como assim? Deu vontade de duplicar os honorários só por causa dessa mentira? Que situação desconfortável. Porque a credibilidade a gente vai Sim, pra onde nesse sim, aspecto? sim. Aí, Porque assim, a sorte que a juíza. existem os advogados que compram uma mentira junto, né? Que Sim, sabe mas de eu não sou de toda a comprar verdade. mentira, Sim, menina. Eu não sim. sou, nunca compro mentira de ninguém. Se eu ver que a pessoa tá mentindo pra mim, eu faço mudo discurso, viu? A gente não vai mentir, não. A gente tá aqui pra contar com a A verdade. Até gente porque se a vai mentira for amenizar a descoberta, situação. dá errado pra gente. A gente pode ter multa por má fé, Sim. entendeu? Por litigância de má fé. E sem contar várias outras coisas. A gente pode acabar sendo até denunciado na OAB. Entendeu? Tem uma representação lá contra a gente. Imagina meu nome numa representação por causa de uma mentira de um fulano. Que eu entrei de gaiata no navio. Não, não, Mas você jamais. percebeu que a juíza sentiu que você Não, estava. sentiu completamente. Quando terminou a audiência, ela fez, doutora, eu entendi a sua indignação. E eu Porque tu se realmente. expressou na hora. É, porque tu sabe que eu não consigo, né, disfarçar a minha cara, principalmente minhas sobrancelhas. E aí ela fez, eu entendi o seu desconforto e eu percebi que você não tinha nada a ver com isso. Eu acho que é Deus mesmo, dizendo assim, olha, eu vou Sim. botar o pessoal pra ser super gentil. Pode ser uma porta com qualquer um, mas com você ele vai ser legal. E eu nunca tive problema com ninguém. Nunca, nunca, jamais. Então eu, por essas e outras, Sim, que eu me sinto muito confortável e muito feliz na minha profissão. entendo. Entendeu? Porque assim, parece que Deus realmente, ele valida as coisas que acontecem comigo. Não que eu nunca tenha sucumbido numa causa, porque pode acontecer comigo, com qualquer advogado, não significa que a gente é ruim no que a gente faz. É só que o entendimento do Puxa juiz foi só mais um diferente. pouquinho. É só significa que o entendimento do juiz foi diferente do que eu estava pretendendo. Apenas isso. Mas, ainda assim, eu fico muito grata a Deus por tudo que Ele faz na minha profissão, por todas as pessoas que Ele trouxe para mim até agora. Não só os clientes bons, mas também os clientes estressados e problemáticos. Não só os clientes bons, mas também os mentirosos, porque tudo é aprendizado. É tudo E aprendizado. assim, eu tenho visto o favor de Deus da melhor forma, assim, que Ele olha para mim e faz assim, eu gosto da sua de você na sua profissão, porque é uma forma de você me servir Me de maneira glorificar. diferente, de me glorificar de maneira diferente. Tem a parte financeira? É importante, mas principalmente eu acredito que no meu dia a dia, quando eu tento ajudar as pessoas, não só estou servindo a Ele, glorificando a Ele, mas eu também estou fazendo a minha parte, cumprindo meu ID de alguma forma diferente, através da minha profissão. No começo eu não entendia muito, mas hoje em dia eu consigo ver o favor do Senhor em tudo o que acontece
na forma como eu tenho aprendido, na forma como eu tenho me desenvolvido. E assim, eu não me acho naquela pretensão de dizer assim, eu já tô sabendo de tudo. E eu não costumo chegar nos lugares e dizer assim, não, mas eu já sei fazer isso e aquilo. Se eu não souber, Deus me deu a graça de dizer assim, se você não sabe, pergunte. Isso. Tudo bem que você não seja a pessoa mais inteligente da sala, mas não seja mais arrogante. Entende? Porque Perfeito. a arrogância, ela E fecha a gente vê portas. muito isso na A área arrogância, ela jurídica, né? fecha portas. A humildade, ela abre portas. Então, Isso. assim, se você não sabe, não tenha vergonha de dizer assim, eu não sei, mas eu posso pesquisar sobre isso para você. Eu não sei, mas eu posso saber isso. Ou então eu posso perguntar ao senhor ou à senhora sobre isso. Uma pessoa que entende mais, seja ela Sim, mais nova ou mais velha, não tem sim. esse negócio de etarismo, de preconceito, de sexo homem e mulher. Se você tá com dúvida, pergunta. Se a pessoa também age mal com você, não tem problema. Segue em frente, não fica com raiva dela, porque às vezes ela pode ter, você tem seus dias difíceis, Ela pode estar nesse dia ela difícil. pode estar num dia difícil, você não sabe, entendeu? E assim, não seja portas fechadas, não seja cara fechada. Eu tenho meus dias, mas assim, enquanto eu estou atendendo, eu tento ter minha melhor versão, meu melhor discurso, meu melhor sorriso. Tem dia que eu realmente estou muito mal, às vezes eu estou triste, às vezes eu estou muito cansada, mas eu sempre tento fazer com que as pessoas se sintam a melhor pessoa do mundo, a mais importante, a mais ouvida, E isso quando tá retorna, né, comigo. Manu, de certa forma. Sim, Aquilo é que porque você assim, faz as sempre volta. pessoas, elas têm necessidade de serem ouvidas. Sim. E principalmente hoje, nessa era digital, onde todo mundo tá, cada um ali enfiado com a cabeça no E celular. assim, infelizmente, muita gente não tem paciência Sim, pra ouvir as pessoas, pra receber as pessoas, principalmente gente mais nova, né? E tem muita gente que me diz assim: eu fico impressionada porque você é tão novinha, mas você tem tanta paciência, sabe? Porque tem muita gente que às vezes senta lá, quer conversar e o pessoal faz: tá bom, é o que que você quer saber? Pronto, tá bom, beleza. Isso aqui a gente vai fazer assim, 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 assado, pronto, tal, pode ir, que eu já vou atender outra pessoa. E assim, apesar de eu ter meu tempo, minhas obrigações, ter outros clientes para atender, mas assim, eu não gosto de cronometrar demais meu tempo. Talvez sim, isso seja perfeito. ruim, de certa forma. Não, eu acredito que não, porque você está fidelizando também seu É, cliente, né? Vai vir para você um cliente que foi tão bem atendido. Às vezes a causa dele talvez nem seja ganha, mas ele percebeu que você entregou o seu melhor, que sim, você fez a sua melhor entrega, né? Dentro sim. das condições que estavam ali favoráveis. E essa pessoa geralmente vai te indicar para outra Já pessoa. aconteceu muito. Chega muita gente por indicação. Eu já recebi muita gente de indicação. Com essa situação, que o processo da pessoa nem aconteceu, só que pelo fato de como ela foi bem atendida, de eu ter explicado as Perfeito, informações todas certinho, perfeito. direitinho, a pessoa viu ali que tinha uma competência, tinha um entendimento e fez assim: não, então vou mandar outra pessoa vir aqui. E a pessoa veio, a gente fez o processo, tudinho, deu tudo certo. E eu fico pensando, eu fiz, gente, realmente, às vezes a gente não entende o que a gente está fazendo, a profissão que a gente tem. Toda profissão tem um propósito. Seja você sendo advogado, seja você sendo um cabeleireiro, sendo você sendo um psicólogo, entendeu? Todo mundo tem seu propósito ali no que você está fazendo. É uma forma de você alcançar uma pessoa diferente, não só na sua empatia, mas assim, se você é cristão, mostrar para aquela pessoa o Deus que vive em você, sabe? Tem um versículo em Galatas que diz assim: já estou crucificado, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e o que vivo nessa carne não é por mim, mas é para que as pessoas. O versículo, eu acho que é assim, tá? Isso, Mas o contexto é para que que a gente vive pelo Filho de Deus. Então, isso. tudo que a gente não faz como se a gente fizesse para mim. Jennifer não faz como se ela fizesse para ela. É como se a gente estivesse fazendo porque a gente tá ali representando o Deus que a gente serve, o Isso, Cristo que isso, a gente isso, acredita. isso. E uma vez eu vi um recorte no Instagram que dizia assim: quando você chega num lugar, se você é filho de Deus, não chegue absorto, não chegue assim, derrotado. Por mais que você esteja no pior dia da sua vida, se você acredita em Deus, Cristo lhe salvou, você tá ali como embaixador direto de Cristo. Então você pode estar triste? Pode. Mas quando você entrar naquela sala, você vai ser um representante direto de Jesus naquele lugar. Então, a sua responsabilidade, além de cumprir o ID, é fazer com que as pessoas sintam que o Espírito de Deus está através da sua vida. Entendeu? Então, assim, eu tento agir dessa maneira, para que quando as pessoas me vejam, as pessoas falem comigo, elas entendam que ali Cristo está falando através de mim. E olhe que eu já atendi pessoas de diversas religiões diferentes.
Eu tenho clientes espíritas, tenho clientes católicos, tenho muitos clientes evangélicos. É tão engraçado, porque às vezes tem uma pessoa lá conversando comigo, tá certo, Deus lhe abençoe. Aí depois, numa outra consultoria, a pessoa chega pra saber do processo. Fala, doutora, será o quê? Será que acredita em quê? Será que é religião? Aí eu falo assim, eu sou cristã, sou evangélica. Aí o povo, que negócio arretado. E mesmo a pessoa sendo espírita, ou seja, de qualquer outra religião. O pessoal já teve até um bandista e fez, que coisa interessante. Realmente a senhora tem uma luz, uma coisa assim, não sei o quê, muito diferente. Eu fiz, que coisa tão boa, isso é Jesus na minha vida. Já tava pregando ali pra Isso é ele. Jesus na minha vida. Aí, e o pessoal fica, não, mas eu gosto de vir aqui, eu me sinto bem. Eu fiz, que bom, às vezes eu não falo Sim, nada, só recebo. A sim. pessoa, muitas vezes eu nem não falo nem assim sobre a minha fé, sobre nada. Porque É só o fato de você atender no final das diferente. contas, tudo é espiritual, né? Não existe separação. Eu não tenho como ser crente Sim, dentro da igreja e sim, uma outra versão minha no meu trabalho, outra versão em casa. sim. Somos um só em todo lugar. E a gente pode ter os nossos altos e baixos, mas ainda Sim, assim, até em casa também. Mas assim, é a forma como você trata o outro que diz sobre o que está dentro de você. isso. Entendeu? O que a gente carrega não é uma coisa apenas que tá no nosso exterior. Às vezes o pessoal fala, não, mas ser crente tem que ser uma forma de vestir, uma forma de andar, uma forma de falar. É tudo isso. Mas principalmente é a forma como você trata as pessoas. Não adianta você ser uma capa muito bonita e no final das contas você ter um discurso também muito bonito. No final das contas Sim, você ser uma pessoa horrível. sim, Entendeu? sim. Você ser uma pessoa que distrata as pessoas, ser uma pessoa que não recebe as pessoas bem, Isso, que as pessoas não têm confiança em você. isso. Entende? Então, assim, eu penso, poxa vida, que legado eu quero deixar pra minha vida. Eu já sei o meu propósito aqui na Terra. Já li várias vezes aquele Uma Vida com Propósito. Qual é o meu propósito aqui na Terra? Já sei. Qual é o legado que eu quero deixar quando eu sair daqui, quando eu partir? É que as pessoas entendam, ou que as pessoas pelo menos enxerguem, nem que seja um pouquinho, que na minha passagem que eu tava aqui, eu fiz coisas legais, mas não foi pra mim. Foi pra tentar mostrar às pessoas que Cristo me mudou, que Cristo vive comigo, que Ele tá comigo, Ele vive em mim, que é por Ele que eu faço as coisas. Entendeu? Porque tudo que eu faço tem a ver com Ele. Isso. Mesmo nos meus dias ruins, mesmo nos meus dias, que ninguém aqui é perfeitinho não, viu? A gente tem os dias Sim, de tá sim, sim. cansado e tá Sim, estressado. pecador miserável. Menina, a gente se estressa, sabe? Arrepia até a sobrancelha, os cabelos, tudo quando a gente tá emburrado. Mas tudo que a gente faz tem que refletir a Cristo. O nosso Até quando a gente pensamento se deve ser sempre arrepende. esse. Pois é. Então, tudo que for bom, tudo que for perfeito e Isso. agradável, tudo que for puro, tudo Justo. que for justo, tudo que for honesto. Isso tudo tem que habitar na nossa mente. E eu tento Isso. fazer com que as pessoas que são atendidas por mim, e até as pessoas que eu encontro no fórum, em qualquer lugar, que as pessoas entendam que não tem a ver comigo, tem a ver com Deus. E tudo que eu faço É pra é porque glória dele. reflete alguém para quem eu sirvo. E quem é que eu sirvo? Jesus Cristo, Deus Pai Todo-Poderoso. Então, eu quero que as pessoas entendam isso. Entendeu? Mesmo que a pessoa me pergunte qual é a minha religião especificamente, nem o que é que eu Sim, sigo ou deixo sim. de seguir, o que é que eu sirvo ou deixo de servir. As suas atitudes muitas vezes falam mais alto do que você Pois abrir a é, boca e dizer sou cristã. pois é. E assim, eu tento tratar todo mundo igual. Todo mundo Sim, igual. Todo mundo. sim. Às vezes eu tenho uns colegas que às vezes saem comigo e falam, menina, tu conhece todo mundo em todo lugar. Pode ser quem for, tu sai falando com todo mundo. Mesmo que eu não conheça, eu ainda falo, né? Sim. Mas assim, tem gente assim que do nada faz, oi, tudo bem, querida? Aí o povo faz, menina, tu conhece ela de onde? Eu falei, eu chego aqui direto, falo com ela toda vez que eu venho aqui. Aí o povo, menina, mas é tão vereadora. O povo já fala assim, né? É. É tão Se candidata. vereadora, se candidata logo, conhece todo mundo. Mas é a forma como você age. Sim, E sim. assim, não é uma questão que é mais costume, é uma coisa que já tá em mim, eu não sei se é diferente, Sim, sim. sabe? Às vezes tem gente que fala assim, não, eu vou tentar me enquadrar num jeito de ser, sabe? Tenta mostrar, feito a regra de etiqueta. Você tenta se enquadrar naquele estilo, naquela posição, naquele formato ali. E você, muitas vezes, depois de um tempo que você vai criando aquele hábito, 21 dias para um hábito, né? Depois de um tempo, você já tá toda naquele hábito. Mas, assim, é uma coisa que eu acho que eu sempre tive isso. Eu não lembro de ter sido diferente em nenhum momento. Mesmo quando eu era bem rebelde, eu já tinha esse estilo. Acho que melhorou tanto por mim quando eu era adolescente, até eu me converter. Que eu já tinha esse jeito, assim, vereador, espiritual, entendeu? Que eu falava com todo mundo. E agora eu Muito não sei se é bom, diferente. muito Eu só não bom. tenho regra de etiqueta, mas vereador espiritual a gente é. Mas tá tudo certo. Ô, Manu,
conta um pouco, o que você falaria para a Manu lá atrás, que começou na área jurídica, que hoje você tem, enxerga como experiência, que você poderia falar para você lá atrás? Não faça isso, então Rapaz. seja assim, faça isso dessa maneira. Não, acho que primeiro de tudo é dizer, não desista. Porque teve uma época que eu quis desistir. Teve uma época assim, quando eu terminei a faculdade, eu passei um tempo assim, acho que isso não é pra mim, não. Não sei, muito. Acho que medo do novo também, né, É, tem. porque assim, eu sempre fui uma pessoa muito super protegida, eu sou filha única. Então era muita super proteção, eu tinha medo dos desafios, eu não tinha medo de me desafiar. Teve alguns períodos da minha vida, eu acho que tu já percebeu assim pela entrevista que eu já melhorei, eu sempre fui falante, mas assim, que algumas coisas na minha postura mudaram. E isso foi em decorrência Sim. da minha vida como Jurídica. profissional. Depois, não só a jurídica, mas assim, como eu comecei a despertar como profissional. Menina, eu destravei tanta coisa. Parece quando você tá num jogo assim, que você pega um nível assim E sai bacana passando de que nível. destrava muita coisa. Pronto, destravei várias coisas num game só. Então, assim, eu realmente quis desistir, mas sendo que depois, quando eu comecei a persistir, comecei a ir naquela de tá com medo? Vou com medo mesmo. Não sei fazer, não, vou perguntar. Não tô sabendo fazer, vou pesquisar, vou me preparar. Na hora eu posso até gaguejar, mas o pessoal vai ter paciência. E às vezes até algumas audiências eu chegava a fazer assim, por exemplo, eu não fazia alegações orais, alegações finais orais, não fazia. Aí às vezes eu fazia, doutor, não sei fazer não. Aí tem um Juliano Limeiro que ele dizia direto assim, faça, minha filha. Tem nada não, eu deixo você fazer por escrito, mas se prepare, faça um script, faça um resuminho do que você quer colocar, traga, eu deixo você ler, mesmo que você travar, tem problema não, a gente espera, Que sabe? bom, que E bom. aí, aos poucos, eu fui destravando. Aí agora, eu falei, não, vou seguir o conselho do doutor fulano, vou fazer assim. Aí eu me preparo todinha. E não só ele, mas assim, às vezes o outro advogado da outra parte fazia, doutor, não tem problema não, se a senhora engasgar, não tem problema não, a gente fica aqui esperando até a senhora desengasgar. Aí eu ficava, e eu, gente, será que é porque eu sou nova que o povo tem pena de mim? Mas não, o pessoal começou a ser. Sabe Sim. quando você vê que as pessoas. Estão cooperando, né, As portas ajudando. se abrem assim. Sim. Não que eu seja aquele tipo, ai não, nossa, como ela tem uma vida espetacular. Não, minha gente, é perrengue. É isso aqui eu tô falando, isso é as partes boas. Tem perrengue? Tem, entendeu? Tem perrengue, tem quando você não sabe das coisas assim no começo, tem muito perrengue. Mas assim, é você perseverar. Eu acho que eu diria assim, persevere. Não tenha medo, tá com vergonha, tá com medo, E é vai e com é medo já em mesmo. paralelo com a pergunta que eu faço também, o que você falaria para quem está iniciando. Então é para Manu lá de Vá com trás medo e para mesmo. quem está iniciando. Vá com medo mesmo, porque o medo, ele dá um gás a você, e principalmente quando você ultrapassa aquela barreira que você estava com medo de transpor, e você vê que deu certo, não tem sensação melhor. Então vá com medo mesmo. Não se preocupe com o que as pessoas vão falar, porque todo mundo também tem medo de alguma coisa, tem alguma Sim, dificuldade, sim, tem alguma barreira para transpor. sim. Então, assim, ai não, porque o povo vai me julgar. Gente, o povo vai julgar você fazendo certo, entendeu? Isso. E avalie você tentando acertar. O negócio não é você parar de acertar. Eu acho que o maior fracasso da gente é quando a gente para de tentar. Não é quando a gente erra. Entendeu? Eu fiz muitas provas da OAB. Tu sabe que eu fiz muitas provas. Acho que eu fiz umas 4 até passar. E assim, eu me sentia com aquela sensação de fracasso, mas depois eu parava assim, orava. Aí eu fazia, não desiste não, bicha. Tu não quer agora tu não quer ir realmente lá conseguir ser advogado e botar o carro para andar? Então pronto, não desiste não. Tá todo mundo aí, ó. Quem estiver te julgando, também se a pessoa tá te julgando, uma pessoa não tá no teu lugar, não tá na tua pele, não tá E às estudando, não vezes, tá geralmente, fazendo. quem tá julgando não tá fazendo nada. Às vezes tá Exatamente. paralisado e julgando quem tá Exatamente. fazendo. Exatamente. E aí eu fui. No momento que eu consegui minha aprovação, minha gente, eu só faltava estar Foi fogos em uma festa. casa. Viajamos, inclusive. Inclusive viajamos. Inclusive viajamos. E assim, eu dizia amanhã direto: olha, minha dificuldade é passar na primeira fase, porque eu tenho algumas matérias que eu era meio travada. Passar na primeira fase, a segunda eu garanto. E dito e feito. Eu também já trabalhava no escritório, então assim, o meu patrão na época, ele era aquele tipo de pessoa: quer estudar? Estude. Trabalhe, mas estude. Tá precisando de quê? Quer algum um resumo, um sinopse, um negócio? A gente procura, Ô, Manu, providencia e pra você vê você. também como o cuidado do Senhor te rodeando, porque você tinha juízes ali que te auxiliavam. Olha, não se E preocupe, às vezes nem conhecia assim, mas tipo, o faça pessoal. oração. Aí você trabalhava em um escritório que não, se dedique, estude, É, paz, excelente, né? Como a gente consegue perceber Deus em todos os pois é. ambientes, nos Pois é, cuidando, né? pois é. E assim, da mesma forma, e eu tento trazer isso para minha vida, que da mesma forma como eu recebi, eu tento fazer igual.
várias pessoas já passaram já pelo escritório, assim, para ser estagiário, né, para passar um período de estágio, alguns voluntários, outros recebendo, mas ainda assim, o pessoal tava lá para tentar aprender e, na maioria das vezes, o pessoal ficava na minha sala comigo. Então, eu ia para audiência com a pessoa e levava. E eu tenho uma mania, por exemplo, se eu comprar algum curso, alguma coisa. Não, você quer o quê? Quer um material? Eu sei que não pode, mas às vezes tem alguns que eu digo assim, ó, compartilha, assista essa aula, toma aqui um materialzinho, estuda. Então, assim, eu gosto muito de incentivar as pessoas, da mesma forma que eu recebi, eu gosto de fazer. Porque, assim, tem muito lugar, e eu realmente, muito antes de eu estar nesse escritório que eu estou agora trabalhando com o meu sócio, eu tenho minhas próprias causas, mas eu também compartilho causas no escritório que eu trabalho. É muita coisa, assim, que eu fico, gente, como assim? Porque nem todo advogado que tem uma sociedade, ele não admite que você pegue causas por fora. Sim, E sim, eu posso pegar as do escritório e ainda posso pegar minhas por fora. E sim. atender no escritório. Então, tipo, é uma coisa muito bacana. E eu fico pensando assim, gente, da mesma forma que eu recebi, eu quero fazer igual pelas pessoas. Porque teve outros momentos e outras pessoas já me relataram também que já chegaram em outros lugares que o pessoal dizia, não, não quero ensinar ninguém, não quero ajudar ninguém. Não que eu seja aquela pessoa, nossa, que professora do direito, né? Mas assim, no que eu sei Nas fazer, tuas limitações, você se doa, né, para pois é. entregar. Então, assim, eu, às vezes, toda vez que eu falo sobre isso, eu lembro de um louvor que a gente cantava, acho que era num seminário, que dizia assim: firme eu estarei naquilo que abracei, não vou voltar atrás. A experiência é tão real que o Pai me faz sentir. A experiência é pessoal, por isso vou vivê-la intensamente. Aí tem um Poderia dar uma trechinho que eu palhinha não pra gente lembro. cantando, gente, que ela canta, tá? Tem, No aí louvor tem da um igreja. trechinho logo no final que ele diz assim, que ele fala que o que ele recebeu, ele quer transferir. Poderia Que o cantar, que ele, poderia mas eu não lembro cantar. dessa música direito. Eu lembro que eu escutei há muito tempo, acho que foi. Inclusive, cantou no meu casamento, Manu. Foi, verdade. Eu canto na igreja, gente, são várias camadas. São várias camadas, eu Tem uma canto na voz igreja. belíssima, inclusive. Inclusive, eu vou cantar no concílio agora, no É, próximo. que Fui bênção. convidada. Olha pra isso, voltando, gente. Mas assim, eu canto na igreja todo domingo. E aí voltando pro outro contexto do assunto. Aí ele diz assim, que como se tudo que ele recebeu do pai, ele quer transferir. Então, da mesma forma, eu tento trazer essa máxima pra minha vida. Desde que eu escutei essa música, eu fico com isso direto na cabeça. Então, assim, o que eu recebi, eu quero transferir. Sabe? Aquele negócio, tudo vem de ti, das tuas próprias mãos te damos. É a mesma coisa. Sim. Então eu quero fazer o que eu puder para ajudar outras pessoas a terem as mesmas oportunidades, ou até mais do que eu tive, eu vou fazer. Entendeu? Porque eu quero que as pessoas cresçam esse negócio. Ah, não, porque o fulano vai bater contigo, vai querer fazer concorrência. Meu amor, é para você crescer mesmo. Se você puder ser um ministro do STF, ser uma pessoa supra-sumo do direito, escrever um livro, virar um mestre doutor de alguma faculdade muito top de direito no mundo, seja. E se eu puder ajudar para que você chegue aí, eu vou lhe ajudar. E eu não tenho problema nenhum se você chegar lá na hora, na audiência, e você der um show de direito. Pra mim, é porque eu não posso aplaudir, mas no final, certamente, eu vou lhe cumprimentar. Porque eu acho que a gente, como cristão, a gente não tem que ter esse negócio de estar, ai não, De competição, de competição é porque fulano comparação. o fulano é melhor do que eu. Ai, porque eu vou morrer se fulano for melhor do que eu. Não, menina, é pra pessoa ser boa mesmo. Sim, Entendeu? É aquilo que a gente. É aquele negócio. Cada pessoa tem seu processo e cada pessoa tem seu propósito. sim. Se o meu é esse e o seu é esse, vá-se embora. Exato, Se eu puder ajudar você, exato. vai ser maravilhoso, um privilégio pra mim. Entende? Então, assim, eu cresci com isso. Meus pais me ensinaram assim. Não tem como ser de outro jeito, né? Então, pra mim tá ótimo. Também não tenho problema, não. Se eu continuar assim também, não ligo, não. Aí o povo fala, ai, não, mas tu vai ficar assim nessa cidade pequena. Tem nada não, tem tanta gente pra gente É ajudar. verdade. O povo fala assim, ah, não, mas tu é de Limoeiro. Peraí, licença. Porque as pessoas têm um senso de grandiosidade, né? Que se Aí você fala só assim, tá. tu fica aí, tão sabida nessa cidade, tão pequenininha. Gente, ali atende várias outras cidades em volta. E engraçado que muita gente já me conhece. Não sou vereadora, mas sou vereadora espiritual. E assim, eu acho que muito além do meu trabalho, eu acho que meu trabalho é bacana. Mas minhas atitudes eu acho que falam muito mais de mim sobre o Sim, meu trabalho. sem sombra de Então, dúvida. assim, eu não ligo se eu estou numa cidade pequena. Eu quero fazer com que eu quero ajudar as pessoas. Meu intuito é ganhar dinheiro. Mas principalmente ajudar as pessoas. Eu também nunca vou ludibriar uma pessoa, nunca vou prejudicar uma pessoa Sim, porque eu quero dinheiro. Jamais. Eu quero que a pessoa ela entenda os limites dela,
entendo o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer. E se eu puder ajudar e orientar, estou aí para isso, porque é o meu trabalho como serva do Senhor e como profissional. Então eu tento viver assim. Às vezes o povo fala, ah, mas aquela senhorinha veio aqui falar contigo, tu não cobrou nada. Eu falei, mas menino, foi um negócio tão besta. Eu sei que às vezes eu deveria cobrar no pé. Pela ordem a gente tem que cobrar no pé, né? Mas assim, tem algumas pessoas que eu simplesmente acho que não tem tanta necessidade de eu ser tão, sabe, tão incisiva, tão. Eu queria dizer mercenária. Mas, Mesquinha. mas assim, mesquinha é a palavra mais bonita. Mesquinha é uma palavra muito mais bonita. Então, assim, eu não. Às vezes eu não vejo necessidade de ser tão mesquinha, porque eu acredito que se fosse em outra situação, eu quero que tenha pessoas que, se um dia eu precisar, elas também possam olhar para mim dessa mesma maneira e não serem mesquinhas comigo. Eu gosto de fazer muito pelos outros o que eu quero que elas façam comigo, mesmo que elas não façam. Não Sim. tô fazendo moeda de troca. Sim, 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 Mas, sim. assim, é A aquela coisa, intenção, a é a intenção. Eu queria intenção ser tratada dessa é que eu maneira. queria ser tratada dessa maneira. Então, muitas Perfeito. vezes eu olho assim e faço, não vale a pena de eu ser desse jeito no pé, ser essa Sim, mesquinharia, sim. essa idolatria no dinheiro, essas coisas. Se Deus quiser que eu seja um patamar ou outro na minha vida, Ele vai fazer com que aconteça. Entendeu? Sim, Se ele você também não quiser, seguindo. se ele também não quiser, Sim. graças a Deus por tudo que ele já tem me dado. Ele não tem me deixado faltar absolutamente nada. Ele tem me provido em tudo. Então, olha, se ele me deu saúde, 2 braços, 2 pés, tô de boa, tô tranquila, tô podendo hablar, gente, eu vou trabalhar. Eu nunca tive medo de trabalhar, não. Eu tenho medo de ficar parada. Se eu ficar parada, eu Ai, fico sim. agoniada em casa, entendeu? Então, eu posso fazer o que for. Cantar na igreja, direito, cantar em casamento. A gente faz de tudo um pouco. Menino, Eis-me aqui, Senhor. só, se ele me deu saúde, o resto a gente chega, a gente alcança, a gente tá É, aí. é Entendeu? isso, é É isso. isso. Manu, muito obrigada, amiga, por estar aqui, por ter Ai, que aceito o coisa tão boa. convite. Eu fui entrevistada por ela, que chique. Não, se eu tive. Ó, eu sempre tenho pessoas ao meu redor que confiam, acreditam mais em mim do que eu mesma, né? Verdade. Manu era uma das que. Não, Jennifer vai. Jennifer vai ser a famosa da gente, eu dizia direto. Era um quarteto, né? Era não, é. Mas porque as meninas estão trabalhando agora, a gente mal se vê. Mas a gente era colada, grudado o tempo todo. E Era. aí, quando a gente se encontrava, aí Jennifer já vinha com o celular dela, altos stories. A gente não tinha paz. Quando a gente piscava, tava a Jennifer assim, em cima da gente. E eu dizia, tá vendo? Ela vai ser famosa. Ela vai ser famosa, ela vai ser amiga da gente, que vai ser a Ainda não famosa. cheguei lá. Não, mas ela tem bastante seguidor. Meu Deus, eu não tenho, eu acho que eu não tenho nem 1%, nem 0,5% do que ela tem de seguidor no Instagram. E assim, ela é super comunicativa. Eu lembro que quando a gente tinha os eventos da igreja, ela chegava, já era aquela pessoa que já tinha aquela postura de liderança, de falar, de chegar e resolver, e dizer sim, o que é que vamos fazer, e não sei o quê. E toda sempre muito bem polida, viu, gente? Ela sempre foi assim, sempre bem comunicativa. Então ela sempre teve esse. Eu fazia, gente, vai ser famosa, vocês vão ver. E a Hermina, que resenha. Aí eu fazia, pois espere, querida. Espero que vocês vão ver. Aí, Carol, meu Deus, já tô vendo. Ela filmando a gente em tudo quanto é lugar no próximo encontro. Que ela teve essa fase dela de blogueira. Ela teve essa fase de blogueira. Sim, Mas sim. agora, olha que. Não, que luxo, que luxo. Amigos, que luxo. Olha quem fala também. Inclusive, foi minha cliente também, Foi. Manu. Skin de adulta by Jennifer. Gostaram, gente? Eu me Passou, esforço, viu? Eu me passou esforço. pelo processo. Não, mas Não, mas eu tô me esforçando. Tem dias que eu quero só usar um jeans e um chinelo, mas o jeans e o chinelo ainda é chique. Que sim, é porque você sabe usar. de acordo com a minha paleta, que eu já sei qual é, entendeu? De acordo com a minha paleta, tudo certinho, de acordo com o meu estilo. Eu sei, conheci tanta coisa por causa dessa menina, tanta coisa que eu nem sabia. Hoje em dia, às vezes eu fico pensando, sim, mas o que ficaria bom? E deixa eu ver, qual é o meu quibe? Qual é, qual é a minha paleta? O que é que eu posso usar? Quais os cortes que combinam comigo de acordo com isso aqui? Aí ela vai eu procurar. Eu falei, não, gente, me ensinou, tem que botar em prática. E eu quebrei cabeça, sabe, pra achar um lookinho pra vir pra cá, mas acho Olha que não aí, tô tá mal. belíssima, aprovadíssima Obrigada, pela obrigada. consultora. Manu, muito Ah, obrigada, eu te de agradeço, verdade, foi por bom estar estar aqui. aqui. Foi muito bom. Passaram-se 2 horas quase. Não acreditam. Foi. Meu Estamos Deus. aqui num bate-papo super Gente, não leve, cancela, não cancela, não para descontraído. o A gente vai podcast. marcar outras vezes também, porque é um poço de conteúdo essa mulher, é um poço.
Não é porque é minha amiga, não, mas é Gente, porque realmente dissociada. entrega muito conteúdo, né? Muito obrigada, Manu, de verdade, por ter aceito o Nada. convite, por estar Pode aqui. chamar outras vezes que a gente vem, que a gente é assim, aparecida e mostrada. E vocês estejam aqui acompanhando as nossas redes sociais. Sigam o Instagram de Manu, @Manu Underline de Dias Cavalcante com I, tudo junto. Dias Cavalcante. Com I, E tudo esse é o junto. profissional ou não? Não, o profissional é Cavalcante de Oliveira. Agora eu não sei exatamente se é com arroba ou sem arroba. Só pra fazer um comercial aqui, só pra dar uma olhada. Se vocês quiserem, podem me seguir. Eu sou legal, sou competente, gente. Acompanhe. Ah, Acompanhe eu não também lembro aqui as nossas agora. redes sociais do Visão, É. Visão Comunica TV. Siga também no YouTube. Não fique só assistindo o vídeo, não. Esteja lá seguindo, curtindo, comentando, interagindo com a gente para que esse conteúdo alcance mais pessoas. Siga também o meu Instagram, Gene Rocha Consultoria. O Gene é JNNE, tá? Com Rocha Consultoria. Às vezes até eu esqueço também o meu arroba do Não, não Instagram. pode. Mas esteja lá nos acompanhando, interagindo com a gente. Como é o O Instagram? meu é Cavalcante com I, dias.adv. Aí vai ter minha fotinha bonitinha. Inclusive é parecida com essa aqui. Você vê essa cara bonita aqui dessa moça plena? Sou eu, tá? Me sigam lá, gente. Obrigada. Ah, foi muito bom estar aqui, mano, Ai, conversando com também. você. Ai, Vamos gente. marcar mais vezes. Pois é, pois Vamos é. tentar formar o quarteto Sim, para sim. trazer. E Vamos com tentar. poucas câmeras, por favor. Gente, esteja aqui, sempre nos acompanhando, interagindo aqui com a gente. E até o próximo Pode Posicionar. Tchau, tchau. Tchau.